Deus abençoe a todos. Estamos iniciando, um estudo bíblico, um curso de teologia, para que os irmãos possam estar mais preparados, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos iniciar com a leitura bíblica em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Vou repetir: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Outro texto encontra-se em Salmos, número 12, no versículo 6, que diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Pois bem, temos aqui, dentro das Escrituras, uma revelação da pureza e da magnífica questão que é a palavra de Deus. Esse livro não é um livro qualquer, é a palavra de Deus verdadeiramente, que foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, ela é a revelação de Deus para o homem, que aborda a questão da criação, a questão do plano salvífico, através da pessoa de Jesus, e todas aquelas coisas, tanto no conceito moral, ético, de relacionamento entre o homem e Deus, o homem e o seu próximo, tudo isso encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. Pois bem, a Bíblia, vem do grego biblos, e essa palavra vem de uma cidade fenícia, na qual tinha uma grande exportação de papiro, do qual originou-se esse nome biblion, livro. Depois veio um outro vocábulo grego chamado a Bíblia, que significa os livros, no qual determinou um outro vocábulo em latim chamado Bíblia, singular, que significa livro. Pois bem, o papiro é uma planta aquática, também conhecida como junco, e muito comum no Egito, e do seu caule produzia-se um material semelhante ao papel para a escrita. Depois veio o pergaminho, nome do qual veio da cidade de Pérgamo, uma cidade na Ásia. O pérgamo era realizado, fabricado através da pele de cabras e de ovelhas, e era muito mais resistente do que o papiro, certo? Pois bem, a Bíblia, ela é um livro que contém vários livros, um conjunto de livros, no qual forma-se este único livro aqui. São o Antigo Testamento, formado de 39 livros, e o Novo Testamento, formado de 27. Logo, o Antigo e o Novo, essas duas partes, completa-se entre uma e outra, apesar de ter sido escrita por 40 escritores, dentro de um período longínquo, de uma distância muito grande entre um e outro. Ela há uma conformidade extrema, há um consenso muito grande, ela se coaduna, ela tem uma ligação entre todas as suas partes, certo? Por exemplo, não foi por vontade de homem algum, ou seja, ninguém determinou, eu vou escrever um livro assim. A própria Bíblia responde isso lá na segunda epístola, São Pedro, capítulo 1,
no versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, nós vemos que a interpretação não pode ser uma interpretação particular, não é o homem em si que vai interpretá-la, até porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, a compreensão desse livro, a interpretação exata deste livro, só se dá mediante ao Espírito Santo de Deus, porque ele inspirou os homens a escreverem. Logo que, inspirando os homens, houve também um outro ponto que nós devemos compreender. Apesar de ter sido escrita ao longo de muitos séculos, e por 40 escritores, cada um tinha a sua idiosincrasia, costumes, questões culturais, mas isso daí não impediu a inspiração divina. Veja comigo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Logo, nós vemos aqui a inspiração desta palavra, essa autoridade que são as Escrituras Sagradas. Divinamente inspirada vem da palavra grega theos pneustos. Theos significa Deus e pneus significa respirar. Sendo assim, inspirada significa respirado por Deus. E tudo aquilo que respira é porque está vivo. Por isso que na Epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que ela é uma palavra viva, ela penetra no mais profundo do ser humano, e expõe tudo aquilo que há dentro do homem. Então ela é a palavra de Deus, ela é poderosa para instruir, para orientar o homem diante de Deus e também diante do seu próximo. Pois bem, segundo a inspiração da Bíblia, houve algumas teorias, como a teoria do ditado, e a teoria da aprovação posterior. Essas teorias, elas procuravam tirar toda a supremacia ou a responsabilidade do Espírito Santo. Ou seja, o homem em si, ele não pode realizar nada, visto que nós lemos no próprio texto que não foi produzida por vontade de homem algum. Ela foi escrita, mas os homens que a escreveram foram segundo a vontade de Deus e segundo a inspiração do seu Santo Espírito. Pois bem, a sua formação, aqui diz assim, o seu cânon. O cânon hebraico é composto de 24 livros, dividido em 3 grupos: a Torá, os Nevim e os Ketuvim. Nós vamos ver aqui alguns detalhes, algumas nuances sobre essa divisão muito interessante. Primeiro que a nossa Bíblia, a estrutura da Bíblia como nós conhecemos hoje, ela é assim: a lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Essa divisão é que compõe hoje a nossa Bíblia, mas ela não difere muito do cânon judaico.
não difere muito não. Nós vamos ver aqui algumas nuances, né? Algumas coisas bem interessantes. O canon vem da palavra hebraica cané, que significa cana, né? Significa vara de medir. Mas dentro de um contexto, dentro da literatura grega, ela significa regra, norma, padrão, ou seja, logo ela tem um sentido de uma regra moral, né? E por aí nós vemos que, por Deus ser um Deus justo e verdadeiro, um Deus santo, um Deus que age dentro de uma conformidade moral, de uma transparência e de uma justiça, de uma reta justiça, logo a sua palavra também tem que ter todos esses parâmetros, né? Uma regra moral, padrão, para ser seguido por todos os homens. Por isso que no Antigo Testamento, quando Moisés legislou as leis, na qual Deus, né, orientou, ele transmitiu e escreveu, e foi dito, escreva em um livro. Ele escreveu e o povo viveu através daquela leitura, né, daquelas leis, daquilo que estava escrito, tanto que uma evidência da importância das Escrituras é que no Salmo de número 1 diz que bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, né, de dia e de noite. Tanto que no Salmo 119 também tem muitos versículos, né, muitas passagens que diz o seguinte, que eu amo a tua lei, eu medito na tua lei, guardarei a tua lei, os teus mandamentos. Então, nós vemos que a transmissão da vontade de Deus não foi apenas oral, e sim escrita também. Por falar em versículo, né, há algo interessante que nós devemos saber, porque muitos se perguntam por que da divisão da Bíblia Sagrada, né, hoje como nós a vemos. A Bíblia ela tem a sua divisão em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ela contém 39 livros e o Novo 27, formando um total de 66. A Bíblia no Antigo Testamento ela teve a sua divisão em capítulos por Stephen Langton. Alguns declaram ou afirmam que tenha sido o cardeal Hugo, mas na verdade foi Stephen Langton que fez essa divisão do Antigo Testamento em capítulos, e que o cardeal Hugo ele fez uma adaptação, ele fez alguns ajustes dentro dessa obra que foi iniciada por Stephen Langton. Em versículos, o responsável por dividir o Antigo Testamento em versículos foi o Rabi Nathan, né? Isso por volta do ano 1445. E o Novo Testamento ficou a cargo, né, o Novo Testamento dividido em versículos, ficou a cargo de Robert Stephen, né? Então, veja que ela é dividida em capítulos e em versículos, até porque para haver uma melhor interpretação, uma melhor leitura, até porque nós somos do Ocidente, visto que o Antigo Testamento, no hebraico, havia somente as letras consonantais, não existia vogais, né? Mas com o passar do tempo foi colocados os sinais vocálicos, né? São pontinhos dentro das consoantes e do lado ou embaixo para uma melhor leitura. E isso foi passando, isso tudo foi uma obra da parte de Deus para que os povos viessem a adequar-se, né, quanto à questão da leitura da sua palavra. Depois veio a tradução, né, do hebraico para a versão grega, depois veio para outras versões, outras línguas, ou seja, a palavra de Deus sendo expandida para que todos pudessem adquiri-la, examiná-la, lê-la, compreendê-la e amá-la. Por isso que Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39,
examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja aí a importância da leitura da palavra de Deus. Pois bem, dentro desse canon, né, existe assim, o canon judaico, né, ele tem uma certa diferença, mas é uma coisa importante que nós devemos saber. Sabemos que a nossa Bíblia hoje, ela está dividida em lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, certo? Só que o canon judaico, ele tem essa divisão aqui, que chama-se Tanakh. É a Torá, os Nevins e os Ketuvins. Pois bem, a Torá, como todos já sabem, é composta dos 5 livros da Bíblia, que também é chamado de Pentateuco, né, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os Nevins estão subdivididos em 2 partes. Em profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, mais os 12 profetas menores. Observe que, já no canon judaico, o livro de Samuel e o livro dos Reis, assim como o livro das Crônicas, não está dividido como a nossa. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, ou primeiro do livro das Crônicas, ou segundo livro das Crônicas. Não está. É um só. Pois bem, no livro, a terceira parte chama-se Ketuvim, que compõe de 3 seções, né? A primeira seção está os livros poéticos, no qual são Salmos, Provérbios e Jó. Depois vem os Mevilot, que são 5 rolos, que são eles Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esté, e os livros históricos Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Essa divisão nós podemos observar lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, veja lá comigo, Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz assim o texto: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Veja que Jesus aqui, ele dividiu o Antigo Testamento, né, de então, em 3 partes. A lei de Moisés, que é a Torá, os profetas, composto dos profetas anteriores e posteriores, mais os 12 profetas menores, e nos Salmos. Por que nos Salmos? Porque os Salmos é o livro que abre essa terceira parte, chamada de Ketuvim. Tá bom? Somente esse detalhe que eu queria trazer para vocês. Pois bem, dentro do cânon judaico, né, tem esses livros, mas existe também o cânon católico. O cânon católico do Antigo Testamento é o mesmo da Septuaginta. Né? São os livros que estão divididos em 4 partes e com um acréscimo dos livros apócrifos. Esses livros apócrifos são livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, portanto não estão inclusos em nossas Bíblias, nossas versões aqui, não está incluso na nossa Bíblia, nem na Bíblia hebraica, não tem esses livros apócrifos. Apócrifo vem do vocábulo grego chamado escondido, ou não inspirado, certo? Pois bem, esses livros, eles não sendo inspirados, né, não tendo nenhum valor de inspiração, então não tem nenhuma sustentabilidade, até porque muitos dos livros, como o livro de Tobias e outros livros, contêm relatos completamente contraditórios, por isso não tem nenhuma relevação de autoridade escriturística. Para nós, somente a Bíblia Sagrada. Tem também uma questão sobre o Talmud. Né? O Talmud é um comentário, né, da Bíblia judaica, no qual os judeus, né, eles têm
um conjunto de comentários de leis de comentários chamado Misná e Guemará. A Misná é um comentário das Escrituras, né? Ou seja, o comentário do Antigo Testamento, e a Guemará é o comentário da Misná. Tem também, né, alguns rabinos, eles tinham um método de uma interpretação muito rigorosa, né, dentro de um conceito legalista, que é o Halaká, e também de umas seções não jurídicas, que é o Haggadah, tá bom? Então, pois bem, esses livros apócrifos, além desses, existiam também alguns evangelhos também apócrifos que não tinham validade nenhuma, que é os Atos de Pilatos, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé, os Atos de Paulo, o Evangelho aos 12 apóstolos, né? E a terceira epístola aos Coríntios, né? Que é uma suposta epístola que se perdeu, uma que Paulo teria escrito, só que Paulo escreveu apenas duas, a primeira epístola e a segunda epístola. Há um texto lá na segunda epístola aos Coríntios que alguns estudiosos afirmam que tenha sido alguma das cartas de Paulo que se perdeu, só que não foi não. Isso iremos falar mais adiante. Pois bem, dentro desses livros apócrifos, né, existe também os pseudepígrafos, que são alguns livros chamados Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Zacarias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Enoque, Apocalipse dos 12 patriarcas. Veja que a vontade, a tendência de muitos desses homens que escreveram muitos outros livros, tentando colocar essas escrituras, esses livros em igualdade com a Bíblia Sagrada, só que não há nenhuma ou nenhum livro, nenhuma escritura ou nenhum livro que venha ter a autoridade que a Bíblia tem. A Bíblia, ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Pois bem, o seu material, né, o material do qual ela foi escrito, né, tanto papiro como pergaminho, né, nós já falamos sobre isso, né, o escrito em papiro, depois em pergaminho, o pergaminho é muito mais resistente. Isso tudo prova o cuidado, o zelo que Deus tem pela sua palavra, porque no decorrer dos séculos o que ele deseja é que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Logo, ele preservou as suas palavras, a sua escritura, né? E dentro dessa preservação que vem ultrapassando as épocas, né? E até o desenvolvimento do homem, então isso mostra o seguinte, que a adequação da sua palavra, tudo aquilo que está escrito aqui, as impressões, tudo que está colocado, redigido aqui, tem uma direção de Deus. Agora, é bem verdade que também existe o adversário de nossas almas que luta e tenta tirar toda a veracidade, ou tenta confundir as pessoas, criando transtornos ou criando situações e as pessoas acharem até que há contradições bíblicas. Nós temos uma verdade aqui, a palavra de Deus ela relata aqui na segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, observe que o apóstolo Pedro ele disse que haverá falsos doutores, do grego pseudo-didáscalos, assim como houve falsos profetas. Repare que naquela época, no Antigo Testamento, havia homens de Deus chamados de profetas que traziam uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, e eles iniciavam a sua palavra dessa maneira: assim diz o Senhor,
ouvir a palavra do Senhor. Veja que nos dias de hoje há muitos que procuram criar uma situação de tirar a credibilidade da palavra, afirmando que a Bíblia contém erros, afirmando que a Bíblia contém falhas, só que na verdade ela não contém falha. Ela é a verdadeira palavra de Deus, ela é inspirada, logo ela é perfeita e não contém nenhum erro. Por exemplo, o que ocorre é que algumas pessoas, por não conhecer alguns detalhes, e acabam gerando equívocos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 14, está dito o seguinte: e José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 46, no versículo 26, está escrito o seguinte: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então fica uma pergunta: foram 75 ou foram 70? Observe que aqui está dizendo 75 almas. Por quê? Porque na versão Septuaginta ela traz esse número de pessoas, 75 almas. Mas no texto maçorético está escrito 70. Há diferença? Não. Por quê? Porque o texto maçorético ele omite o nome das mulheres dos filhos de Jacó. Mas aí alguém pode perguntar: ora, mas Jacó não teve 12 filhos? Teve 12 filhos. Só que tem um detalhe que nós temos que observar: 12 filhos. Então você vai subtrair 3 mulheres aí. Por exemplo, a mulher de Judá morreu. A mulher de José era egípcia. E a mulher de Rúben era a mesma concubina de seu pai, também não conta. Então 12 filhos. Subtraindo-se aí 12 mulheres, né, dos 12 filhos, subtraindo-se 3, ficam 9. 9 mais 66 dá um total de 75 almas. Ou seja, se o texto maçorético relatasse o nome dessas mulheres, então daria um total de 75. Então não há contradição alguma. O que cabe aí é o seguinte: é uma questão de costume, de um exame da palavra de Deus, e aí nós vamos ver que não há nenhuma contradição. O que existe são homens que tentam deturpar, tentam diminuir as escrituras sagradas, mas nunca conseguirão. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está composta de 3 línguas originais: o hebraico, o grego e algumas passagens em aramaico. Até porque as passagens em aramaico sempre é de um gentio para outro gentio, ou de gentio para judeu. Nunca, jamais de judeu para judeu, né? Até porque ela, tendo esses vernáculos, né, esses idiomas predominantes naquela época, né, então houve o que? Uma adequação. Aí vieram as suas traduções. A tradução do texto maçorético, depois veio a tradução do hebraico para o grego, que é a versão Septuaginta. Depois veio a tradução do hebraico para o aramaico, que chama-se Targum, ou Targumim, que é o plural de Targum. Aí tem o Targum de Onkelos, o Targum de Jônatas, e tem a versão grega, como eu falei, a versão da Septuaginta. Essa versão Septuaginta era a versão que Jesus utilizava, assim como os apóstolos também utilizavam na época. Para combater a versão da Septuaginta, foi criada posteriormente 3 versões: a versão de Áquila, a versão de Símaco e a versão de Teodósio. Essas versões vinham para confrontar a Septuaginta, até porque tinha um texto lá em Mateus, capítulo 1, Evangelho de São Mateus,
capítulo 1, que fala assim de uma profecia, né, lá cumprindo-se em Maria a respeito de Jesus, que ela conceberia uma criança, e essa profecia foi dita pelo profeta Isaías, né, de uma maneira maravilhosa. Eis que uma virgem dará à luz a uma criança, e muitas dessas versões, a de Áquila, a de Teodósia, a de Símaco, vinham combater esse texto, né? Ou seja, existe uma palavra grega chamada pártenos, né, para indicar virgem, né? Só que tinha essas versões, tinha um outro vocábulo chamado neanes, dando a entender que Maria não era virgem, ela era uma jovem casada, ou seja, eles de uma maneira sutil, tentando tirar, né, o cumprimento de uma profecia em relação a Jesus, né, que se cumpriu através da vida de Maria, que era virgem, lá com o Antigo Testamento. Então, eles tentando tirar essa ligação, assim como muitos também tentam tirar a divindade de Jesus, subtraindo dos textos bíblicos algumas verdades. Por exemplo, que é uma coisa bem sutil que é realizada. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13, está escrito o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja aqui está indicando a onipresença de Jesus. É semelhante ao capítulo 7, no versículo 34, que Jesus disse assim: vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Repare que Jesus, ele novamente está revelando a sua divindade, a sua onipresença, porque ele diz: aonde eu estou. Ele não estava conversando com os judeus ali, com o povo, então ele disse: aonde eu estou. O lógico seria que dissesse: aonde eu estava, mas ele está indicando a sua onipresença, a sua divindade, logo ele é Deus, né? Ele diz: aonde eu estou, semelhantemente o que ele falou: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Não seria lógico ele falar que estava, já que ele veio do céu à terra? Só que algumas traduções bíblicas, elas subtraem essa verdade, omite esse detalhe, ou então coloca-se entre parênteses, e aí bota uma nota de rodapé indicando que esse texto não está contido nos mais antigos manuscritos, e isso aí gera uma grande confusão. Não é bem verdade. Existe sim alguns textos, né, alguns manuscritos antigos que não possuem algumas passagens, mas isso não quer dizer que não tenha, porque em outros tem, até porque existem muitos manuscritos, né, o manuscrito uncial, que significa aquele manuscrito que é maiúsculo, e o manuscrito cursivo, que significa aquele manuscrito que é com letra minúscula. Então, o que acontece é, falta em alguns, mas tem em outros, até porque há muitos manuscritos antigos. Os mais conhecidos são o manuscrito sinático, o Vaticano, o Alexandrino, né, tem a Peshitta siríaca e dentre outros. Então, analisando todos esses manuscritos, nós vamos ver o seguinte: as verdades escriturísticas, que elas se completam. Então não podemos pegar tudo de uma maneira assim, isoladamente. Tem que fazer o contexto das situações, né? Pois bem, dentro da sua tradução para os outros idiomas, como o hebraico e o grego, dentro da questão grega tinha, né, o grego minoico, o clássico, o koiné, o bizantino e o moderno. Dentre essas linhas, né, do grego, não foi escrito o Novo Testamento, que foi escrito em grego, não foi escrito nem no grego minoico, nem no clássico, nem no bizantino, nem no moderno. Foi escrito no grego koiné, até porque koiné significa comum, até porque Deus, ele querendo que a sua palavra fosse transmitida com toda a simplicidade, com toda a clareza, e para atingir o povo,
Por isso que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: eu não fui até vós com sublimidade de palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo inspirou os homens a escrever a palavra de Deus, logo ele escolheu essa forma, que é o grego comum, a linguagem comum, acessível a todos, para que a palavra de Deus chegasse a todos os homens. Por isso que o adversário ele luta para que a Bíblia Sagrada não tenha a devida importância. Até porque em todos os lares há a Bíblia, né? Infelizmente, alguns lares colocam a Bíblia assim, aberta, e deixam lá, ou no Salmo 91, no Salmo 23, e colocam na estante da sua casa, ou até mesmo dentro do carro, aberta. Só faz gerar poeira, sujando as páginas sagradas da Bíblia. Ou seja, e aquilo ali não vai surtir efeito nenhum. Por quê? Porque a Bíblia ali está sendo colocada como uma forma de amuleto, algo místico assim. E não pode. A Bíblia ela tem que ser lida, ela tem que ser examinada, ela tem que ser meditada, né? Você tem que amá-la, você tem que debruçá-la, conhecê-la, para poder conhecer todas as verdades aqui contidas. Até porque, lá no livro de Provérbios, né, no capítulo 2, há uma passagem muito interessante. Acompanhe comigo, Provérbios, capítulo 2, no versículo 1 em diante, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Visto que na própria epístola, escreveu São Pedro, está escrito o seguinte, que devemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então, aonde nós vamos crescer no conhecimento? Examinando a sua palavra, buscando nela o conhecimento, porque aqui vai nos guiar nessa vida, orientando e conhecendo as coisas de Deus, nós vamos nos aproximar cada vez mais e mais de Deus. Havendo também que esses agiógrafos, né, esses homens que falaram inspirados por Deus, eles não falaram de uma maneira por si mesmos, mas segundo a vontade de Deus. Né? Nós vimos aqui também sobre a questão das traduções de alguns homens que tentaram formar alguns livros para serem inclusos na Bíblia, mas foram reclusos, não foram colocados na Bíblia Sagrada, né, por conta de não ter a aprovação de Deus nem a inspiração de Deus. Isso daí nos faz ver como a Bíblia ela é bem clara aqui em Provérbios, capítulo 30, no versículo 6 diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E sabemos que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Veja que há uma advertência contra aqueles que atacam a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Mas mesmo assim, muitos homens acabam cegamente fazendo o contrário, procurando denegrir a palavra de Deus, tentando colocá-la de uma maneira dentro de um ponto insignificante, né? Ela é colocada de lado e hoje sabemos que a Bíblia Sagrada para muitos não tem valor. Né? Por que não tem valor? Porque querem viver segundo o curso deste mundo. Mas a Bíblia, ela adverte lá na Epístola a Tiago, capítulo 4, Epístola escreveu Tiago, capítulo 4, no versículo 4,
diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Visto também que esse Tiago, como muitos afirmam, não foi Tiago, o irmão de Jesus, quem escreveu essa epístola. Esse Tiago foi um dos discípulos de Jesus. Isso nós vamos ver mais adiante. Há algumas traduções da Bíblia, como a Septuaginta, a Vulgata Latina, tem a versão de João Clare, as traduções de Lutero, Tyndale, a versão de King James, uma versão bastante conhecida. Isso daí também nos remonta para algo, umas duas questões importantíssimas, que é a tradução por equivalência formal e a tradução por equivalência dinâmica, que também nós vamos ver durante esses vídeos que nós estaremos divulgando aqui no canal SEB. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, Deus permitir.